mensagem de hoje. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, no capítulo 15, no verso 22. Êxodo 15, nós estamos ainda ministrando, falando sobre intimidade, e nós passamos um período aí falando a respeito dessa intimidade com Deus. Você que conseguiu participar aí de cada ministração, tenho certeza que você está sendo mais ainda atraído para você buscar realmente a Deus, entregar a Deus, e isso é muito bom, que nós podemos ter essa comunhão, porque você começa a entender o que é paz, você começa a entender o que é essa paz interior, né? Então, você que abriu aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 15, verso 22, na próxima semana é a última ministração a respeito de intimidade, e depois nós vamos entrar aí num período aí de ministrações aí livres, temas livres, que o ministro estará escolhendo. Podemos ler? Amém? Depois nós vamos orar. As águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Verso 27, então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, somos gratos, te agradecemos porque pelo nosso país, essa liberdade que nós temos de estarmos com as portas abertas, de ter uma Bíblia, de podermos ler, de podermos estarmos congregando, estarmos juntos no mesmo propósito e sermos edificados pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós vemos, enquanto outros países, pessoas que têm o desejo realmente de ter uma Bíblia, e Senhor, muitas vezes não podem, porque eles podem realmente serem mortos, e aqui no nosso país nós temos essa liberdade, Deus, de podermos cultuar ao Senhor, de adorar, estarmos em segurança. Por isso nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa estar conosco em todo momento, nesse momento de eleições que nós vamos ter na nossa nação, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós te pedimos, Pai querido. E aqui nesse momento nós estamos no momento da Tua palavra. Pedimos que o Senhor dê sabedoria. Me dê sabedoria, Pai. Me dê entendimento daquilo que é para ser dito, Pai. Senhor, a mensagem está aqui preparada, mas que possa trazer de uma forma que cada um possa compreender e sair daqui edificados, Pai. Sair daqui fortalecidos pelo Senhor. E que nenhum mal, Senhor, prosperará. Que este lugar esteja aqui cercado pelos Teus anjos. Deus, ordem aos Teus anjos ao respeito de cada vida. Senhor, guarde, Senhor, e nenhum mal, Senhor, mas que a presença do Senhor seja, Pai amado, real neste lugar. Que nada vai nos incomodar, mas que estaremos aqui focados na Tua palavra, e que o Senhor falará ao nosso coração. Fale ao nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, o tema de hoje é suportar o processo de Deus. É uma mensagem, eu digo, talvez simples,
É um arroz com feijão? Um arrozinho com feijão. Tem hora que vem um pouquinho mais, né? Eu não sei como vocês vão pensar sobre um arroz com feijão. Eu sempre falo que, desde quando estive na liderança, sempre ministrei o arroz e feijão e muitas pessoas foram restauradas, famílias foram restauradas. Inclusive, eu encontrei um casal, que justamente um casal que participou de um arroz e um feijão, foi para um gabinete pastoral, um jovem, e ali ouviram a mensagem que eu estava trazendo para eles, uma correção. Eles ouviram a correção, entenderam, e eles viveram o poder sobrenatural de Deus na vida deles. Deus agiu poderosamente na vida deles. E eu encontrei eles e eles estavam comentando a respeito do filho deles. E eles falando que o filho deles, o filho mesmo fala que o filho, ele vai ser pastor. O filho mesmo fala que vai ser pastor. E ele falou que levou, o filho foi numa festa de amigos, o menino tem 13 anos, e aí daqui a pouco ele liga para o pai dele e fala: pai, o senhor vem me buscar aqui? Ele falou: por quê, filho? Praticamente faz pouco tempo que você está aí. Ele falou assim: não, pai, aqui não é ambiente para mim não. O que está acontecendo, filho? Ele falou: não, tem uns meninos aqui, tudo tomando energético, bebendo. Não, pai, isso não é ambiente para mim não, a minha vida é outra coisa, não é isso não, pai. Falou: bispo, muito obrigado. Se nós aprendemos tudo isso, foi com vocês lá na Rocha Eterna, ensinar os nossos filhos. Glória a Deus. Foi com arroz e feijão. E é isso que eu quero trazer aqui hoje, um arroz e feijão, muito simples. E falo com arroz e feijão porque é um tema, falar sobre suportar o processo de Deus, algo que nem todos querem, nem todos são obrigados a participar deste processo, embora muitos entram nesse processo. E falar de suportar o processo de Deus significa você aceitar e confiar nos planos do Senhor, mesmo quando isso envolve passar por dificuldades, desafios ou períodos de espera. É a disposição de permanecer firme na fé, mesmo quando as circunstâncias são adversas, crendo que Deus está trabalhando em seu benefício e cumprindo os seus propósitos. Isso implica ser paciente, perseverante e confiante. Isso é suportar o processo de Deus. Dentro do texto que nós lemos, falando desse contexto, o povo de Israel, eles estavam escravizados no Egito, né? E eu queria aqui, para você entender, nós vamos ler um pouquinho hoje, tá? Mas vamos terminar do horário aí, procurar. Voltando um pouquinho o texto, para que você possa entender o que está acontecendo aqui. Êxodo capítulo 2, já vou lendo aqui, partindo no verso 23, olha só o que diz. O sofrimento do povo. O povo de Israel estava escravizados no Egito. Decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de aliança com Abraão. Deus é um Deus de aliança. Com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou à situação deles. Capítulo 3, verso 1. Moisés apacentava o rebanho de Jetro e o seu sogro sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não queimava. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Olha só, Deus do meio da sarça chamou e disse assim: Moisés, Moisés. Deus chamou Moisés. Fale comigo. Deus chamou Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não se aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, o ferezeu, o heveu e o jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Agora, venha, e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Então Deus ouviu primeiro o quê? O clamor do povo. Deus ouviu o gemido do povo. E Deus lembrou da aliança com Abraão. E Deus vai lá e levanta quem? Chama quem? Moisés, para ele estar como líder, como representante, um porta-voz de Deus, para tirar o povo do Egito. E aconteceu, aquilo que Deus prometeu, aconteceu. E é aqui que eu começo a explanação desse texto. A primeira coisa que me chama muita atenção nesse texto, vamos lá voltando, no capítulo 15, verso 22. Gente, está dando para vocês ouvir bem aí? Está dando para ouvir? Tá? Se não tiver, vocês falam lá com o rapaz da mesa de som. Então, o que me chama o texto, a primeira coisa, diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Quer dizer, primeiro, Deus chama Moisés, sob a liderança de Moisés, o povo sai, passa pelo Mar Vermelho, em terra seca, em pés, né? Terra seca, e o povo começa em direção ao deserto. Mas só que o destino deles, o ponto final deles é o deserto? Não. Era a terra que o Senhor tinha prometido, terra de Canaã. Mas o caminho que Deus tinha determinado era o deserto. E eu estava olhando nesse texto, eu estava olhando aqui, peraí, irmãos, só para a gente detalhar um pouquinho mais. Em Êxodo 37, 12, 37, se você quiser só ouvir, não tem problema não, tá? 37, 38, diz assim: naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramessés rumo a Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé. Além de mulheres e crianças, saiu com eles uma mistura de gente que não era israelitas, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Gente, é muita gente que saiu. E Moisés estava nessa liderança. Só que a liderança, Moisés estava representando Deus ali, no meio daquele povo, e aquele povo começa a sair, a passar pelo deserto, e diz aqui no texto, que eles foram o quê? Passando pelo deserto, eles foram para o deserto, e eles ficaram praticamente 3 dias, caminharam 3 dias no deserto, eles caminharam 3 dias no deserto. Imagina, mais de 600.000 pessoas, é isso mesmo? 600.000 homens, fora as mulheres, pessoas, vamos acontecer com os gados, andando 3 dias no deserto. Mas sobre a liderança de Deus, através de Moisés. E aqui é uma das partes, eu vou trazendo, porque me chama a atenção. De repente, o que acaba acontecendo, com certeza eles vão ficar com sede, eles tinham que beber água, e chegaram até a cidade de Mara, e quando chegaram na cidade de Mara, viram água, e quando beberam a água estava amarga.
E o que eles foram fazer? O que eles fizeram quando a água estava amarga? Eles foram, diz no verso 24, e o povo murmurou contra Moisés. Eles murmuraram contra quem? Contra Moisés. Dizendo: e agora, Moisés, o que nós vamos beber? O que eu quero trazer aqui nesse ponto, a primeira coisa, que Deus é um Deus de ordem. Em todo lugar existia uma liderança, um líder, sempre existiu um líder. E esse líder, orientado por Deus, estava levando um povo pelo deserto, mas segundo a vontade de Deus. Cidade Mara, quem gostaria de ficar lá, beber águas amargas? Não, mas essa era a vontade de Deus, que o povo passasse por ali. Era um processo de Deus, era necessário passar por ali. E o que eu quero trazer aqui nesse texto para as nossas vidas, nos tempos que nós estamos vivendo, primeira coisa, que as pessoas hoje elas não têm mais líderes. Se nós olharmos em Efésios, não precisa abrir o capítulo 4, no verso 11 ao 14, Paulo escreve uma carta aos Efésios dizendo assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que é a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Reduzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Então, peraí, a casa do Senhor é um lugar de ordem, a igreja é um lugar de ordem, tem liderança. Agora, essas lideranças estão todas levantadas por Deus? Talvez não. Talvez não. Tem muitas pessoas que às vezes se intitulam ser algo, ser pastor, mas ela não exerce a função de pastor. Tem muitas pessoas, talvez ela é uma pessoa que é um ministro da palavra, ela ministra bem, mas ela não é um pastor. Tem pessoas que muitas vezes elas são evangelistas e elas querem ser pastor, mas ela não vai ser pastor. Tem pessoas que são mestres, são pessoas que Deus deu para ela poder trazer o ensinamento. Tem outros que não. Mas o que acaba acontecendo? Algumas pessoas às vezes acabam se perdendo dentro da sua própria vaidade, ou então aquela coisa assim: olha, eu não gosto da igreja de estar assim, então eu vou montar uma igreja, eu vou abrir uma igreja. Só que ela não tem chamado de Deus. Então o que acaba acontecendo? Uma igreja fraca, uma igreja que não dá fruto para o reino de Deus, é uma igreja voltada só para si. Aonde essa igreja ela chega, ela não dá fruto nenhum. É uma porta aberta, onde as pessoas estão lá presentes, mas não dá frutos para o reino de Deus. Porque aqui quando ele fala que esses ministérios, esses apóstolos, profetas, evangelistas, eles são responsáveis para preparar o povo para a obra de Deus, para andar dentro do propósito de Deus. Todo pastor ele tem essa missão de preparar as pessoas para servir o reino de Deus, para serem testemunhas do Senhor, aonde elas estiverem, seja aqui na igreja, que ela se alimenta, ela vai no local de trabalho, ela pode ir na sua casa, aonde ela estiver, no meio das suas famílias, ela é um referencial de Deus. E aonde ela aprende isso? Dentro da igreja. Só que acaba acontecendo, as pessoas perderam essa referência de liderança, de chamado. Pessoas que são levantadas por Deus, e quantas pessoas estão seguindo pessoas e não sabem, estão ouvindo essas pessoas e não sabem, e se tornam pessoas imaturas, não crescem na fé. Quando chega o momento do processo de Deus na vida dela, Deus está tratando a vida dela, o que ela acaba acontecendo, o que ela faz? Ela chega, se levanta contra
a liderança, ou então ela se levanta contra a igreja, ou então ela chega e fala assim: olha, acabou meu tempo aqui, eu vou para outra igreja. E quando ela chega lá na outra igreja, aí tem a liderança, recebe ela, mas ao menos nem conversa. Por que você chegou aqui? Como que você está? O que está acontecendo? Chegam pessoas imaturas que vão pulando, e olha, eu falo para vocês, igreja tem de monte. São pessoas imaturas, não crescem, porque elas querem fugir do processo de Deus na vida delas. Ah, mas Deus vai, se Deus não tratar aqui, Deus vai tratar lá. Às vezes não. Às vezes não. Por isso que nós temos que estar atentos. Às vezes quem nós estamos ouvindo na internet, qual é o pastor que nós estamos ouvindo na internet, qual é o pastor que nós estamos acompanhando na internet? Ele se diz pastor, mas você o conhece? E começa a trazer desordem muitas vezes na vida das pessoas. Começa a profetizar aquilo que Deus não está profetizando. Talvez no momento da sua luta, da sua angústia que você está passando, se você pega alguém, um líder que é levantado por Deus, ele vai falar para você: calma, vamos orar junto, mas passa nessa prova. Passa nessa prova. O deserto é lugar de passagem, assim, lugar de deserto de passagem. Deus tem um outro lugar para você. Você não passar, você vai passar pelo deserto sim, mas vence essa prova. Deus está provando o seu coração. É difícil. O povo de Israel era um povo amado pelo Senhor, um povo escolhido. E Deus colocou eles, passando por aquele momento. E quando chega aquelas águas amargas, o povo começa a murmurar. E quantas vezes nós também somos pessoas que chegam num momento difícil da nossa vida, de luta, de angústia, as coisas não acontecem como nós esperamos, começamos a murmurar. Mas você já parou para pensar, será que não é Deus está permitindo, Deus está provando? Sabe por quê? Para que no texto diz assim, que lá no verso, vamos ler o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Tem situação que chega nas nossas vidas, elas não chegam para nos matar, elas não chegam para nos humilhar, elas chegam para tratar o nosso coração. O povo de Israel, eles estavam no Egito, quanto tempo eles ficaram lá? 400 anos, 430, eles ficaram lá aprisionados. Então imagina a vida deles como era. Eles eram pessoas que estavam no Egito, então quer dizer, a carne deles como que era, como será que era a conduta deles, como que será que ficou a identidade deles? E a mesma coisa na nossa vida, quando nós estamos aprisionados lá fora no sistema do mundo, muitas vezes estamos presos a um tipo de vício, de droga, de álcool, bebida, ou tantas coisas que tem. E quando nós vemos para Jesus, eu quero dizer para você uma coisa: Jesus, Ele começa a tratar, o Senhor começa a tratar no nosso coração, Ele começa a mudar a nossa história dentro de nós. Ele começa a se apresentar a nós através da sua palavra. Ah, mas agora as coisas ficaram tão estreitas. Eu quero dizer para você, estreito estava antes, porque você era dominado. Agora você não é dominado mais. Agora você pode escolher entre o pecado, ou a vida ou a morte. Porque eu falo a morte? Porque a palavra do Senhor fala que o pecado gera morte. Você quer vida? Então você receba Jesus Cristo. Lute em todo o tempo, até mesmo contra os seus desejos carnais. Lute. Deus, Ele sabia como o povo de Israel estava. E Ele, sabendo como o povo de Israel estava, Ele levou o povo para o deserto para um tratar. Talvez você está passando por esse momento, bebendo algumas águas amargas. Talvez você está passando por algum momento na sua vida de frustração. Talvez você está passando por um momento na sua vida que você olha e fala assim: olha, eu estou desanimado.
Talvez você está olhando aí falando assim: Senhor, eu estou desanimado com a minha casa, eu estou desanimado com a igreja, eu estou desanimado com isso, com o meu irmão, estou desanimado com a liderança, com o bispo, eu estou desanimado. Deus está no processo, Deus está tratando. São essas águas que vão trazer cura para você. No Salmo 119, verso 71, o salmista diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Senhor, não estou entendendo nada, eu tenho orado e não tenho mudado esta situação na minha vida. Eu quero dizer para você uma coisa: permaneça confiando em Deus. Senhor, eu tenho orado, eu já fiz jejum, entrei no propósito. Permaneça, mesmo que você terminou no propósito e Deus não te respondeu ainda, permaneça com Deus. A tendência é pensar em desistir. Pergunto para você: se você desistir, você vai para onde? Você acha que vai mudar alguma história? Se você mudar de igreja, vai mudar alguma coisa? Você está só mudando de igreja, Deus permanece o mesmo. Se Deus tiver te buscar lá, Deus vai te pegar lá mesmo, vai tratar lá você. Talvez lá você não vai ter um pastor, uma liderança para cuidar de você. Talvez lá, quando você chegar em outro lugar, você vai encontrar um coach. Talvez quando você chegar nesse lugar que você acha que vai dar certo, você vai encontrar um evangelista. E a sua vida vai continuar, você vai continuar no deserto. Deserto, igreja, do cristão é lugar de cura, é lugar de tratamento. Deus estava tratando o caráter do povo. Deserto é lugar de tratamento. Não pule etapas. Quando eu entendi na minha vida, que eu precisava ser tratado com muitas coisas da minha vida, sabe o que eu fiz? Senhor, me rendo. Seja feita a tua vontade. Eu não vou lutar contra a tua vontade, Senhor. Eu não vou. Já houve tempos atrás, como eu falei para vocês lá atrás, muito tempo, como uma vez eu estava decidido a sair da igreja. Até que eu falei que quando saiu mal de dentro de mim, eu falei: então eu vou mergulhar na rocha eterna. E mergulhamos até hoje, tenho paz no meu coração. Não adianta você mudar de igreja se você não muda, você. Não adianta você muitas vezes querer buscar no profeta, naquilo que depende somente de você. Hoje, você tem muita opção. Você quer ouvir uma palavra de motivação? Procura tal ministro. Aí você quer ver um pastor que é mais daquele, né, um fogo. Você vai lá, se busca. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você está no tempo de águas amargas, Deus vai continuar te dando as águas amargas, porque Ele quer te curar. Eu só vi um glória a Deus aqui, né? Glória a Deus, igreja. É difícil ficar nas águas amargas, né? Mas sabe o que é mais interessante? Que naquele tempo, eu até coloquei aqui a fonte de Mara, lugar de frustração, do ponto de vista do homem natural. Quando ele começa a olhar para a vida dele assim, as coisas não começam a dar certo, ele começa a olhar assim e fala assim: eu vou desistir, chega, não sei nem para que eu estou servindo a Deus, nem sei para que eu vou continuar orando, jejuando, vou mudar, né? Então, a frustração, lugar da aprovação. Alguns entendem uma coisa: peraí, eu estou no momento, Deus está provando a minha fé, Deus está provando a minha fé, o meu coração, a minha dependência dEle. É um homem espiritual. Agora, quando esse homem ele entende, ou essa pessoa entende, fonte de Mara, lugar de tratamento. Esse é um ponto de vista de um homem com maturidade emocional. Ele começa a entender que Deus tem um propósito em cima de tudo que está acontecendo na vida dele. Já houve momentos na vida que, quando eu estava olhando algumas coisas na minha vida que não estava dando certo, como eu esperava, eu entrava no jejum, e eu começava a profetizar, e eu começava a declarar,
que a bênção do Senhor estaria sobre a minha vida, sobre a minha casa, que esse mal não viria sobre mim, Senhor, e eu começar a profetizar jejum, e vamos declarar, e vamos fazer, eu acredito mesmo, e fiz. Mas eu ouvi aquela voz assim: essa situação, eu estou querendo tratar o seu coração. Me quebrou todinho. Aonde eu falei assim: Senhor, me perdoa, eu estou querendo fugir do teu processo, mas eu vou aqui suportar este processo, que o meu eu diminua, para que tu cresças. Aquilo que parecia ser tão amargoso para mim, que eu não tinha como responder para as pessoas, eu só orava, falando com Deus. O povo de Israel não entendeu, mas olha só que interessante, águas amargas. Os cientistas e estudiosos da atualidade tiveram a oportunidade de analisar as águas de Mara, que ainda permanecendo amargas até hoje, e constataram que elas são 100% potáveis e próprias para o consumo humano. Mas por que o gosto amargo? Cientistas também afirmaram que o gosto advém de grande quantidade de produtos de ervas medicinais solubilizados na água, que deixam ela automaticamente com gosto amargo, porém própria para o consumo. A água amarga era uma água medicinal. E eles murmuraram. E Deus enviou a provisão. Moisés, joga aqui esse pedaço de madeira. Ela ficou doce. Eles beberam. Depois a água voltou a ficar amarga novamente. E diz que até hoje essa água continua amarga, mas ela é medicinal. Esse momento que talvez você está passando na sua vida tem cura de Deus para você, cura da sua alma. O povo de Israel, em vez deles tomarem e acreditarem e continuar confiando em Deus, eles preferiram que escolheram murmurar. Só que se nós olharmos, continuar no texto lá na frente, Deus rejeita esse povo porque eles murmuravam de tudo. E o que eu quero trazer para você que nessa noite, não murmure pelo momento que você está passando na sua vida, seja grato a Deus por tudo. Se você colocou algo nas mãos de Deus, não está acontecendo como você espera, seja grato a Deus, agradeça porque Deus está no controle de todas as coisas. Toda murmuração tem consequência. É você não confiar em Deus, é você não deixar muitas vezes acreditar que Deus Ele pode fazer. Vocês pensam que na minha vida tudo é bem, tudo é maravilha? Não, eu passo algumas coisas amargas também, mas eu provo daquilo, eu bebo, eu aceito, porque vem da parte de Deus, não vem para a morte, mas vem para a vida. O murmurador nunca consegue ser grato, ele perdeu a visão espiritual. Uma das outras coisas que me chamou a atenção, que Moisés, quando ele viu o povo foi reclamar com ele, foi murmurar com ele. Capítulo 15, no verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. Ele foi falar com quem podia dar a resposta. Só que Moisés, ele não foi falar assim: Senhor Jesus, ouça a nossa oração. Clamor é suplicar, é implorar, manifestar necessidade de algo, bradar, gritar, falar em alta voz. Podemos falar com Deus sem que haja necessário de clamar, mas é impossível clamar sem que haja oração. Há alturas em que o sufoco precisa de ser expresso diante de nosso Deus. Ele clamou, ele gritou, vamos dizer, ele chegou diante do Senhor com uma intensidade, falando com Deus aquele momento que ele estava passando.
No lugar de você murmurar, clame a Deus, coloca diante de Deus a sua vida. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lamentações de Jeremias 2:19: levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama o teu coração como as águas diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos, pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Salmo 34:6: clamou este pobre, e o Senhor ouviu e salvou todas as suas angústias. Lucas 18:7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Deus ouviu murmuração, mas Deus respondeu ao clamor. Deus ouviu a oração, mas Deus ouviu a murmuração, mas Deus respondeu ao clamor. Deserto de Mara, foi nesse lugar que o Senhor deu as leis e os pôs à prova. Quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Queria chamar já os levitas, os diáconos que vão distribuir a ceia. Será que Deus não te colocou numa prova? Será que você não está, Deus está provando o teu coração? Porque Deus já te conhece. Deus já te conhece. Eu penso que Deus colocou o povo no deserto para eles conhecerem eles mesmos, como eles estavam, como eles tinham saído do Egito. Se nós olharmos mais à frente nos textos que aconteceu, quando os espias foram lá ver a terra, quando eles voltaram, o que eles queriam fazer? Uns não queriam guerrear, uns não queriam tomar, não queriam acreditar, confiar em Deus. Não, vamos fazer o seguinte: vamos levantar os capitães aqui, vamos mudar de igreja. Quer dizer, não, vamos mudar, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Talvez você está passando por uma prova. Deus está provando o teu coração, mas Deus está limpando, Deus está purificando. No verso 26 ele diz: e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor o seu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. O deserto não é para a morte, para aquele que está esperando no Senhor. Talvez essa prova, Deus está curando a sua alma, Deus está curando as suas feridas. O problema não está em ninguém, não, está aí em você mesmo. Deus está tratando com você. Se Deus tiver que tratar com alguém, Deus vai tratar com ele. Mas talvez Deus está tratando com você, você não está entendendo, está querendo fugir de um lado para o outro, procurando meios de você sair. Calma, quieta o teu coração. Quieta o teu coração. Agora, o que eu achei mais lindo aqui: deserto é lugar do que, igreja? De passagem. Amém, igreja? Deserto é lugar de passagem. Fala a pessoa que está ao seu lado, fala assim: o deserto com Cristo é lugar de passagem. Ah, mas as coisas estão amargas, eu estou aqui no deserto. O Senhor está com você? Quieta teu coração, deixa Ele tratar com você. Ah, mas ninguém está vendo. Para quê? Tem gente que às vezes nós estamos no deserto, estraga tudo. Estraga. Por isso que eu sei que não sou um bom líder. Porque às vezes eu vejo pessoas no deserto passando na prova. Eu vou orar para ele passar naquela prova, eu não tiro ele da prova. Mas você está vendo? Estou. O que você vai fazer?
vou orar para ele passar nessa prova, porque se ele não passar nessa prova, lá na frente ele vai perder a bênção dele. Então eu quero que ele seja abençoado, eu desejo que ele viva as bênçãos do Senhor na vida dele, ou na vida dela. Você não vai fazer nada? Vou continuar orando. Eu não ponho a mão aonde Deus está com a mão dele, não ponho. Às vezes tem situações que as pessoas chegam perto, falam alguma coisa, eu olho. E Deus tem isso. Deserto é lugar do que, igreja? Passagem. Você está bebendo algumas águas amargas aí, algumas situações frustrantes que você está passando na sua vida? Continua acreditando, vai ser para a cura da sua alma. Vai ser para a cura da sua alma. Por que nós podemos dizer isso? Lugar de passagem. No verso 27 diz assim, lê comigo. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Quando nós passamos pela prova, vai chegar o momento do refrigério, vai chegar o momento da abundância de Deus nas nossas vidas, vai vir da parte de Deus. Então eu quero dizer para você, não queira fazer coisas antes do tempo de Deus, coloca diante do Senhor a sua vida, está na prova, fica na prova, passe nessa prova, porque existe uma promessa de Deus para aquele que confia nele. E se vier alguém que queira tirar você dessa prova, falando, daqui eu não saio, somente o meu Deus vai tirar daqui. Não, mas tem um profeta, ele profetizou. É de Deus, profeta que é profeta, ele profetiza a palavra do Senhor. Os profetas hoje estão profetizando, a pessoa está morrendo, ela está doente, olha, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar o carro, olha, Deus falou isso, mas que profeta de Deus é esse? O profeta, ele profetiza segundo a palavra de Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus tem que entregar algo para você, você pode ter certeza que Deus vai colocar nas suas mãos. Se Deus tem uma porta aberta para você, você pode ter certeza que Deus vai abrir essa porta aberta para você. Se você tiver que trocar esse carro, Deus vai te dar sabedoria para você trocar o carro, mas não somente trocar o carro, te dar condições para você manter o carro que você vai ter, que Ele vai te dar. Muitas vezes nós abrimos nosso coração para receber essas profecias, mas nós não recebemos nosso coração para receber aquilo que vem da parte de Deus, para nos curar nossa alma, o nosso coração. Queremos que as coisas mudem na nossa vida, mas nós não queremos mudar. Queremos que a nossa vida ela muda, mas não queremos entregar a nossa vida para Jesus, para ela mudar. Como? Eu estava conversando com os levitas nisso aqui, falei, Senhor, toda vez que a gente vai ministrar, vocês pensam, não é fácil não, ministrar louvor, eu sei que cada um passa aqui, não é fácil, a luta, e é aquela coisa, nós estamos aqui, por isso que nós oramos aqui antes, que é uma batalha espiritual, somos ser humano, temos as nossas limitações, e não adianta um falar Z, outro falar G, não, nós temos que estar unidos, e nós sempre estamos unidos, eu louvo o Senhor, Deus abençoe a vida de vocês, porque nós andamos numa unidade aqui, mas não é fácil. Eu falei para ele, sabe que Deus me trouxe na mensagem de hoje, falou assim, para mim no meu coração ter paz, porque nós ficamos preocupados. Eu entendi muito bem esse texto dessa noite, para a minha vida, e como vamos passar. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Não existe intimidade com Deus, se não passar por Jesus. Para finalizar, Jesus passou pelo deserto, igreja? Sim ou não? Ele foi tentado?
Ele desistiu? Ele murmurou? O que aconteceu? Ele venceu. Quem é cristão aqui? Você é cristão? Você se considera cristão? O meu mestre, o seu mestre, ele passou pelo deserto, ele foi tentado, ele venceu. Ofereceram tudo para ele, ele não aceitou. Ele permaneceu numa intimidade com o Pai. Ele foi traído, ele desistiu? Ele lavou os pés. E ele diz assim: bem-aventurado se vocês praticarem. Vocês não falam que eu sou o mestre? Então, você quer ver um líder? Conhecer um líder levantado por Deus? Ele lava os pés, ele cuida das ovelhas. Ele não quer a lã das ovelhas, ele cuida das ovelhas. Continuando, quando foi para carregar a cruz, ele desistiu de carregar a cruz? A cruz era dele? Nossa, ele não podia murmurar? Por que nós não podemos carregar a nossa cruz? O que impede você de carregar a cruz sem murmurar? Mas agradecendo, porque você ainda pode carregar. Quando ele estava lá orando, ele chegou num momento de angústia. Os discípulos estavam junto com ele, e ele chega e diz assim: Pai, se possível passa de mim esse cálice. Ele estava sofrendo, como homem, ser humano, ele estava sofrendo. E quando ele voltou, o que aconteceu? Os discípulos estavam dormindo. E às vezes nós também estamos dormindo. Estamos focados em outras coisas deste mundo. E diz que chegou ao ponto, um momento de tanta angústia, que os seus poros suavam sangue, né? Mas ele chega e diz assim: Pai, se possível, tira essa angústia, essa água amarga, esse momento amargo da minha vida, se possível. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, Pai, seja feita a tua vontade. Porque se eu tiver que passar, eu vou passar por amor, Pai. Seja feita a tua vontade, Pai. E o que o Pai fez? O Pai permitiu que o Filho fosse para a cruz. Por causa dos injustos, por aqueles que um dia iam negar Ele, por aqueles que um dia iriam trocar, estar na comunhão com Ele, por causa das coisas deste mundo. Foi por eles também, foi por eles, sim, por aqueles que o desprezaram, por aqueles que cuspiram. E lá na cruz, Ele podia chegar e dizer assim: eu odeio essa geração que me fizeram isso comigo. Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Porque é tão difícil perdoar. Fico pensando, por que é tão difícil perdoar? Aí nós vamos lá na internet, pegamos uma referência de alguém que prega totalmente diferente, e permitimos que ele seja um pastor na nossa vida, que ele seja o líder. Outro dia eu disse: nós temos vários membros. Você se considera pastor de todos? Sou pastor porque eu oro. Mas todos ouvem? Não. Porque eles trocaram por um pastor de internet. Mas eu continuo sendo pastor, servindo com integridade diante do meu Deus e diante da igreja.
Gostaria que você, nesse momento, fechasse seus olhos. Eu não sei o que Deus ministrou no seu coração aqui nessa noite. Talvez Deus está trazendo para você, olha, se arrependa. Faça isso. Saia do Egito. Saia do Egito. Não seja escravo mais. Saia. Saia do Egito, Jesus, o Senhor está te chamando. Saia do Egito. Ah, mas eu já estou no deserto. Não volta para o Egito. Não volta para o lugar da escravidão, não. Continua bebendo as águas amargas até você chegar na cidade onde tem as fontes, onde tem o refrigério. O destino era a fonte de Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Tem momento de refrigério. Ore. Se tiver alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu não digo para você, eu vou tirar minhas águas amargas. Eu quero dizer para você, convide Jesus somente para estar com você. Fala: Senhor, eu te aceito. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te recebo. Ou talvez você nessa noite quer se reconciliar com o Senhor. Senhor, eu preciso me reconciliar contigo nessa noite. Me perdoa porque quanto tempo eu murmurei. No lugar de te agradecer quantos benefícios o Senhor tem feito na minha vida, eu só tenho murmurado, só tenho reclamado. Me perdoa, Senhor. Eu me arrependo deste pecado, Senhor. A partir de hoje, Senhor, não vai sair nenhuma palavra de murmuração, não. Eu vou te agradecer, eu vou reconhecer os teus benefícios na minha vida, Senhor. E um deles é de te conhecer. Aleluia. Confie em Deus. Ele está moldando o seu caráter e transformando você e lhe preparando para o melhor dele. Não desista. Suporte o processo de Deus. Faça a tua oração. Senhor, essa noite nós consagramos aqui este cálice e este pão. Senhor, obrigado. Não há palavras para que possa expressar que amor é esse. Que possamos, Senhor, ingerir esta ceia entendendo verdadeiramente o que é amar. E perdoa, Deus, quando diante de situações nós murmuramos, abrimos a nossa boca para murmurar, Senhor, diante de tão grandeza e amor que nós temos. Tua palavra diz que uma fonte de água doce não pode jorrar água amarga. Perdoa, Senhor, porque no lugar de nós tratarmos, Senhor, as amarguras, Senhor, diante do teu altar, quantas vezes nós falamos coisas que não edificam. Oh Deus, cura, Senhor, nessa noite, cura a tua igreja, cura a nossa alma, Senhor, e que possamos estar em liberdade, Senhor, para poder expressar o amor, Senhor, que temos por ti, pela tua igreja e pelo próximo, Senhor. Eu consagro cada cálice, eu declaro aqui nessa noite a cura, eu profetizo, Senhor, a cura. Porque foi disso que o Senhor disse, foi isso que o Senhor disse na tua palavra, que o Senhor é o Deus que curava Israel. Então eu declaro aqui nessa noite a cura, cura da alma, cura do espírito. Senhor, se tem pessoas, Senhor, aqui nessa noite, Pai,
Deus, que esteja perturbado de alma, aqui em nome de Jesus, eu repreendo juntamente com a tua igreja todo ataque do maligno, nós te repreendemos agora. Você não tem autoridade neste lugar, e cada vida que entrou aqui nessa noite serão tocadas, impactadas com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Faça a tua oração, coloque diante do Senhor.
reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Aleluia. Pega este cálice, este pão aí, troque com a pessoa que está ao seu lado em comunhão. Declara uma palavra de vida sobre a vida do seu irmão, da sua irmã. Troque e fala assim: receba. Nós estamos em comunhão e nada nós vamos permitir que quebre essa comunhão nas nossas vidas como igreja. Nada, 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 nada. Aleluia, aleluia. Oh Deus. Nessa noite tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer entregar? Vem aqui na frente, Marquinhos, vem com ele. Temos uma vida para entregar a vida dele para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus nessa noite? Alex, ore com ele. Pede para ele fazer a confissão, a oração, você, o Marquinhos. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus aqui nessa noite? Confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida? Se tiver mais alguém, pode vir aqui na frente. Vamos. Aleluia. Diego, quer oração, Diego? Diego quer oração. Pessoal, você vem aqui na frente, por favor. Ore por o Diego aqui. Aleluia. Aleluia. Continue em espírito. Continue em espírito. Vai orando. Se tiver mais alguém que quer, fala assim: não, eu quero entregar minha vida para Jesus nessa noite. Você vem aqui na frente. Confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. É só você confessar e você viver este poder sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Continue em espírito, vai orando. Enquanto eles oram, essas pessoas estão aqui à frente. Depois nós vamos tomar a ceia juntos. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Jesus Cristo. Aleluia. Corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos
Pegue este pão agora, abra, retire, segure nas suas mãos o pão vivo que desceu do céu. Ele fala que aquele que come deste pão e bebe do cálice é esse que tem vida, tem a presença. Então é isso que nós precisamos, presença, a presença dele. Diz um texto assim: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Obrigado, Jesus. Comamos todos. Aleluia. Pegue esse cálice agora. Abre o cálice. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Tomamos todos. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, faça essa obra. Tu podes, cura, restaura, Senhor. Senhor, nós estamos indo para mais um mês, e a nossa confiança está em Ti, Senhor. Eu consagro desde já cada culto, cada momento de comunhão, de reunião, Senhor amado, neste local, desta igreja, deste corpo. E aqui eu declaro a cura no corpo, Senhor. Aqueles que estão debilitados emocionalmente, fisicamente, Senhor, que talvez não conseguiram chegar até a Tua casa. Talvez aqueles que, Senhor, murmuraram, Senhor, e não conseguiram chegar para cultuar a Ti nessa noite. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, e traz a vida do Senhor, a vida do Senhor dentro desses corações, como, Senhor, a vida do Senhor está dentro de nós. Por isso, nessa noite nós Te agradecemos, Pai, nós Te louvamos. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa cidade, que a bênção do Senhor esteja sobre nossa nação, sobre o nosso estado. E sobre todos os governantes nós colocamos a presença do Senhor, e sobre toda a liderança eclesiástica, Pai, nessa cidade, que todos sejam agraciados com a Tua presença, Pai. Deus, que seja afastado todo o mal, Senhor, que toda correção seja feita, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós fazemos, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor se você puder. Senhor, igreja, sábado que vem nós vamos comemorar o Dia dos Pais, né? É domingo, mas nós vamos comemorar no sábado. Então eu gostaria que as mamães aí, as mulheres, quem puder trazer uma lembrancinha para nós estarmos fazendo nosso sorteio do Dia dos Pais, amém?
Posso contar com as mulheres? Então aí, para todo mundo ganhar um brindezinho aos pais aí, tá bom? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Olha essa pessoa linda aí que está ao seu lado. Declara uma palavra, ou você dá um abraço. Se é sua esposa, você pode dar um beijo nela. Se é a sua família, fala assim: vamos crer em Jesus, vamos confiar nele, né? Vamos confiar. Amém? Podemos finalizar o culto nessa noite? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, te agradecemos por essa presença tão maravilhosa. Pai, eu te agradeço por todos os obreiros da tua casa, te agradeço por todos os dizimistas, ofertantes, Senhor, todos aqueles, Senhor, que contribuem para que este corpo seja o que está sendo nesta cidade, que traz, Senhor, luz, que traz, Senhor amado, cura, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, te agradeço, Senhor, minha casa, minha família. Obrigado pela minha família, te agradeço pelo meu trabalho, te agradeço por tudo, Senhor, pelo meu chamado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Deus, que o Senhor dê um mês de vitória, um mês de bênção, Senhor, para todos, no trabalho, na casa, na família, e que tudo que fizerem sejam pessoas bem-sucedidas, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos, e a igreja diz: Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Os nossos olhos se